Ora bem, eu neste vídeo gostava de lançar aqui 2 ou 3 ideias e gostava de ler aqui um texto que eu já escrevi há algum tempo. Aliás, eu tenho centenas destes textos que são livros, não é? São livros, não é? Não deixam de ser livros, não é? Um livro não tem necessariamente que ter 200 ou 300 folhas. Um livro, às vezes, em 2 ou 3 páginas pode ser coisas importantíssimas. Mas eu gostava de dar um título a este vídeo que se chama O Subsistema Financeiro. O que é um subsistema financeiro? Eu vou ler devagarinho. O subsistema financeiro coincide com o caderno vermelho, que é um caderno que eu tenho. O subsistema financeiro consiste em financiar as famílias através de uma forma de financiamento autónoma que implica o coletivo. Não se pode financiar a economia nem as famílias sem se formar as estruturas necessárias para que a execução desse subsistema seja uma realidade. Para isso, é preciso pôr em prática as ideias a vários níveis, que financiam não só os subsistemas económicos, sociais e educativos. Ok? Depois, se vocês quiserem, ouvem este breve pensamento, digamos assim. Um subsistema financeiro não é nada ilegal. Ok? Não é isso que eu estou a querer dizer aqui. O que eu estou a dizer é que um subsistema financeiro coincide com uma coisa muito ampla, não é? Digamos assim, que eu tenho no caderno, e eu meti entre aspas, no caderno vermelho, não é? O subsistema financeiro consiste em financiar as famílias, não é? Através de uma forma de financiamento autónoma que implica o coletivo. Correto? Não se pode financiar a economia nem as famílias sem se formar as estruturas necessárias, que é isso que está a faltar, para que a execução desse subsistema seja uma realidade. Para isso é preciso pôr em prática as ideias a vários níveis, que financiem não só os subsistemas económicos, sociais e educativos. Portanto, isto é uma forma completamente legal de fazer as coisas. E eu agora estava a ler aqui este texto que eu penso que as pessoas vão entender. Que, pelo menos quem vir este vídeo, quem não vir, estou um pouco preocupado com isso. Este pequeno livro, entre muitos que eu tenho, não é? Chama-se A Verdadeira... Eu faço os desenhos e faço as capas e faço tudo. Chama-se A Verdadeira Fábula do Horizonte Perdido. Ok? Chama-se A Verdadeira Fábula do Horizonte Perdido. Eu penso que, depois de ler aqui o texto do subsistema financeiro e passar a ler a história, depois eu gostaria de lançar aqui 3 ou 4 tópicos que talvez fossem engraçados. A verdadeira fábula do Horizonte Perdido. Existia um homem que tinha muitas posses. Era rico, muito rico. E também um apaixonado pelas misteriosas teses sobre a origem do universo. No fundo, sem essa sua paixão pelo mistério, a vida dele seria uma vida sem sentido. Com o dinheiro, ele não podia dar um sentido à sua vida real, não podia dar um sentido à sua real existência. Afinal, sem essa paixão pelo mistério, em que juntava variadérrimas teses teóricas religiosas, até mesmo científicas, ele não poderia fazer nada com o dinheiro a não ser voltar a comprar tudo o que já tinha. E tinha muitas coisas: carros, quintas, vivendas, hotéis, relógios de ouro, contas bancárias recheadas de dinheiro, enfim, tudo o que o dinheiro pode comprar o homem tinha. Porém, para além das posses, se não fosse essa paixão pelo mistério, ele não passaria de um pobre corpo que vagueava pela vida triste e desgraçado. Mas o pobre homem, pobre entre aspas, começava a ficar cansado, pois por muito que ele observasse o universo e por muitas teorias que lhe pudessem surgir, ele nunca alcançou mais nada. Só isso, teorias. Certo dia, o homem
não lhe vamos dar o nome, eu meti aqui no texto, não lhe vamos dar o nome, estava no monte com o seu telescópio de última geração a observar as estrelas, as constelações, etc. Até que se aproximou dele um grupo de jovens que acampava nesse monte. Um dos jovens perguntou-lhe: "Por que é que está a olhar para o céu?" A pergunta apanhou o homem de surpresa, mas ele explicou tudo sobre a vida dele, que era milionário, que gastava milhões a observar o espaço e que procurava respostas para a criação do universo. Depois de 2 horas a falar para um grupo de jovens que o ouviram com toda a atenção e que por esta altura já estavam sentados na relva, um deles perguntou: "Já reparou neste monte? Já reparou como as árvores levam anos a crescer? Já reparou como este monte é importante para os pastores? Já reparou na natureza? Nas flores que crescem ao passar de cada estação? Já reparou como é bonito o cantar dos pássaros ao alvorecer?" E o homem respondeu: "Não." Então um dos jovens disse-lhe: "Como quer compreender o universo se ainda não compreendeu o chão que o acolhe? O mar que o recebe num dia quente de verão? O mesmo mar que se revolta quando chega o inverno? Os rios que correm para o mar e que são sacrificados pela ganância dos que querem tudo na terra, mas que não a respeitam? Já pensou que os milhões que está a gastar para descobrir como nasceu tudo o que o rodeia não lhe vão explicar qual é afinal a razão que temos de ter para vivermos neste planeta maravilhoso que nos acolhe?" E o homem respondeu: "Não, nunca tinha pensado nisso. Afinal, se não fosse este planeta, como ia compreender as estrelas, as constelações e tudo o resto?" Perguntou o homem em voz alta. E os jovens despediram-se do homem e um deles disse: "Para entendermos alguma coisa, temos de nos entender a nós primeiro." E agora, para concluir o vídeo, eu gostava de lançar aqui 2 ou 3 tópicos, que é o seguinte: muitas vezes nós deixamos-nos, eu não quero estar a dar lições de moral a ninguém, nós deixamos influenciar por coisas que não têm importância absolutamente nenhuma, como a história do homem que gastava imenso dinheiro a tentar descobrir como é que surgiu o universo e nunca tinha reparado que para ele descobrir como tinha nascido o universo, ele tinha que estar num planeta que tinha coisas maravilhosas e que ele nunca reparou que tinha coisas maravilhosas. E eu agora gostaria de lançar aqui 2 ou 3 ideias que é engraçado de analisar. Eu outro dia vi uma reportagem, não me lembro onde, da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, que estava junto às gravuras de Foscoa. Eu não sei se a intenção da Sra. Ministra foi promover as gravuras de Foscoa, que foram feitas há muitos séculos, há muitos anos atrás, mas que ninguém vai lá. E nós estamos tão preocupados em proteger o lince ibérico e em proteger a fauna e a flora, e ao mesmo tempo estamos muito preocupados porque este pequeno texto sobre o subsistema financeiro engloba muita coisa, não é? Isto tem que se pensar em tudo, tem que se pensar em especulação imobiliária, tem que se pensar em agradar a tem que se pensar em agradar a B, tem que se pensar em muita coisa, não é? Isto não é lançar uma ideia e pronto. Mas, por exemplo, só de lançar aqui 2 ou 3 tópicos, a Sra. Ministra foi lá promover a sua imagem e dizer assim: "Eu estou aqui nas gravuras de Foscoa, venham cá", e depois dela lá ter ido, quantas pessoas foram a Foscoa visitar aquilo? Ela não se lembrou que junto às gravuras de Foscoa existe um rio que é o Rio Sabor, não é? E que era engraçado, por exemplo, lançar ou fazer uma criação de esquilos
junto às gravuras de Foscoa, que não iam perturbar de todo as gravuras de Foscoa, mas que se calhar as pessoas, e talvez organizando isto em excursões, gostariam imenso de visitar as gravuras de Foscoa e ao mesmo tempo ver os esquilos, os esquilos, ver... Estou a falar nos esquilos, mas posso falar nos castores, por exemplo, não é? Porque é que não se põem ali uns castores junto às gravuras de Foscoa, junto ao Rio Sabor, não é? Onde as pessoas podiam ir ver os castores também, a construírem as suas represas, não é? O Rio Sabor vão fazer o quê? Uma barragem? Mais uma? Já não é preciso mais. Porquê que não pegam, não pegam em 3, 4, 5, 6 famílias de castores e não metem no Rio Sabor a fazer a sua vida normal? Porquê que não organizam excursões? Porquê que a Segurança Social não organiza excursões, sobretudo para os pensionistas, que cai sobre eles o tempo livre, como dizia o professor Agostinho da Silva, não é? Recai sobre eles o tempo livre, não é? Vocês vejam a alegria que essas pessoas não iam ter em ver os castores, as represas que fazem os castores. E depois queria lançar aqui uma última ideia, que talvez fosse engraçado, depois vocês que entendam-se. É uma ideia que eu tenho e que já está feita, não é? Mas também queria que vocês puxassem um bocadinho pela imaginação. Agora está muito em dia, não é? Estamos a ouvir falar muito na questão da habitação, não é? O governo anda a falar muito na questão da habitação e isso está na ordem do dia, não é? Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Eu tinha aqui uma ideia que, por acaso, é uma ideia, não é assim... É uma ideia que pode ser uma muito boa ideia. Não existe em nenhuma parte do mundo, isto não vão encontrar em nenhuma parte do mundo. Mas eu já fiz uma pequena experiência e resulta que é o seguinte... Eu não vejo nenhuma casa, e eu acho que é isto, falar de mercado de habitação. Porque eu acho que esta ideia que eu vou dizer a seguir vai agradar tanto àquelas pessoas que têm casas e que querem valorizar as suas casas, como vai dar um impulso à economia portuguesa e como vai gerar trabalho. Apenas com uma simples ideia que pode ser construída em desenho técnico. Eu já tenho um desenho técnico construído disso e já experimentei e funciona e é muito eficaz, não é? Que é uma coisa, eu nunca vi uma casa com os rodapés que façam de aspiradores ao mesmo tempo. E não existe em nenhum lugar do mundo isso. Eu registrei, patenteei essa ideia entre as milhares que eu tenho, só posso dizer milhares, mas eu nunca vi uma casa com os rodapés que sirvam ao mesmo tempo de aspiradores, por exemplo. E isso facilita imenso a vida das pessoas. Se vocês me disserem assim, isso vai gastar energia? Eu vou-vos dizer o seguinte, pode gastar e pode não gastar. Se vocês me perguntarem, mas meter uma casa com rodapés que sirvam de aspiradores, por exemplo, isso vai gastar muita energia, isso vai encarecer a fatura da eletricidade? Pode encarecer e até pode ser feito de uma forma barata. Pode ser posto lá só pagar uma vez e não se gasta mais energia, como pode ser feito de uma forma para gastar energia, não é? Agora, também quero que vocês pensem um bocadinho, não é? Quero que vocês puxem pelos vossos skills, como dizem os americanos, não é? Puxem pela vossa capacidade de trabalho. E está aqui a ideia lançada. Porquê é que não existe em Portugal? Porque isto não existe em nenhuma parte do mundo. Vocês podem procurar onde vocês quiserem. Em nenhuma parte do mundo existe uma casa, não é, que tenha rodapés que sejam ao mesmo tempo aspiradores, amovíveis e com saco. Para guardar o pó. Engraçado, não é? Vocês vejam uma dona de casa, por exemplo, o trabalho que ia poupar em ter que andar a aspirar uma casa, por exemplo. Bastava ligar aquela porcaria, que nem precisa estar ligada à eletricidade, ou sim, pode estar e pode não estar. Existem as duas versões.
E outras coisas e outra ideia que eu também gostava daqui lançar, penso que a nível das pessoas, dos pensionistas, eu já lancei aqui uma ideia interessante, não é? A ideia dos castores junto às gravuras de Foscoa, não é? E a visita, não é? Sobretudo das pessoas que têm tempo livre, não é? Para ir fazer essas visitas, não é? E que se pode criar ali uma infraestrutura ecologicamente sustentável ali à volta e tudo. E os castores, é só deixar os castores fazerem o trabalho deles, não têm que fazer nada, é largá-los lá, desde que eles tenham peixe para comer, não é? E desde que eles tenham sítio para estar, eles fazem as represas, eles não precisam de ajuda, ok? E estamos tão preocupados com esta coisa da natureza, não é? Do equilíbrio ecológico, não é? Estamos tão preocupados com esta coisa do lince ibérico e do lobo do lince da malcata e do lobo ibérico, não é? Enganei-me. Do lobo ibérico e do lince da malcata. Porque não pegar em 6 famílias ou 7 castores e metê-las no Rio Sabor para promover as gravuras de Foscoa, por exemplo? Esta ideia dos rodapés com aspiradores amovíveis. Qual é a casa em Portugal que tem isto? Os senhores já estão a pensar, isso já vou aumentar a renda, não sei quanto, esta casa já me vai valorizar não sei das quantas. Não, muito pelo contrário. A ideia era precisamente o contrário, era criar uma forma de você, que é proprietário, ganhar dinheiro, não é? Sem ser com a especulação imobiliária, porque isso é uma coisa já muito velha, já está toda a gente farta disso, ok? Portanto, esta ideia dos rodapés aspiradores amovíveis com saco, que podem ser elétricos ou não, não é? É uma ideia interessante, cria uma indústria, cria emprego, por exemplo, cria vários tipos de emprego, cria formação profissional, cria empresas, cria postos de trabalho, cria trabalhos técnicos, as pessoas que vão montar isto nas casas, não é? Portanto, só com uma simples ideia já está aqui uma indústria que não há em nenhuma parte do mundo, nunca ninguém pensou nisto, nunca ninguém disse isto, ok? E outra coisa que eu também gostava de lançar, e eu só vou lançar só esta ideia, que também acho que é uma indústria que ali para os lados de Passos de Ferreira é capaz, já que estamos a falar de castores, não é? Ali para os lados de Passos de Ferreira é capaz de ter interesse. Que é o seguinte, eu nunca vi um armário em madeira, como se faz em Passos de Ferreira, que tem uma indústria grande, não é? Se calhar essa indústria está a precisar de um impulso em Passos de Ferreira. Mas se eu, americano, posso comprar um armário, não é? Na América, o que é que me leva a mim a comprar um móvel que é feito em Passos de Ferreira? Porquê? Essa coisa da certificação, do Made in Portugal, essa coisa está muito batida, as pessoas já não vão nisso. Okay? As pessoas precisam de um armário e têm que ter uma atração para comprar um armário. Então eu lanço aqui uma ideia para os empresários e lanço-lhes a ideia à borla, amigos. Eu lanço-vos aqui uma ideia que é o seguinte: vocês já pensaram, por exemplo, fazer uns armários em madeira com os espelhos com formas divertidas? Já pensaram, por exemplo, fazer uns armários em madeira com espelhos, digamos, personalizados? Já pensaram em lançar um catálogo onde a pessoa, o cliente, isto até pode servir para exportação, vocês agora organizem-se. Eu gosto muito deste armário, eu quero o espelho com a minha silhueta, por exemplo. Ok, minha senhora, nós fazemos o armário com a sua silhueta. Eu tenho aqui um catálogo, escolha qual é o tipo de espelho que você quer no seu armário. Digam-me qual é o sítio do mundo onde fazem armários com espelhos personalizados.
Onde? Não fazem. Estão a ver como se pode estar na sociedade de uma forma construtiva e não de uma forma negativa? Querem que eu volte a ler o texto do subsistema financeiro? Não é preciso? Ainda bem. Obrigado.